Meu nome é Alexandre Orion, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, vivi em São Paulo, vivo em São Paulo. E a minha cabeça acho que funciona como uma cabeça urbana, sabe? É isso. E meu trabalho está todo dentro dessa lógica cotidiana megalópole. Como é que começou o seu trabalho? Eu comecei fazendo grafite em 92, 93, tinha 13 anos de idade. Só fui perceber anos depois, mas das primeiras vezes que eu saí para fazer um grafite, eu percebi que a cidade tinha muito mais informação do que eu estava levando para ela, sabe? Isso já na primeira vez, assim. Eu tinha de fato um incômodo numa certa estaticidade, sabe, da pintura na rua, assim, do trabalho feito na rua. Eu achava que ele era tinha muita coisa acontecendo na cidade e a pintura não se bastava, sabe? A pintura ficava ali como algo pendurado, sabe? Não tinha diálogo, assim. E aí em 2001, eu também já vinha estudando fotografia e tal. Eu decidi e encontrei essa lógica que seria de fazer grafites na cidade, em escala real, de pessoas, na maioria das vezes, e fazer com que eles, através do registro fotográfico, dialogassem com a realidade da rua. E essa foi uma maneira que eu consegui de tirar essa coisa estática, sabe, da pintura. De certa maneira, de fato, nem que fosse apenas no registro fotográfico, mas fazer essa janela, né, que te cria uma fantasia, uma leitura fantástica do urbano, assim. Foi feito através da espera. Então eu fazia uma pintura e aí não tinha nenhum tipo de pose ou direção por parte das pessoas. Tudo que aconteceu ali, de fato, aconteceu. A pintura estava na parede, as pessoas passavam e eu simplesmente registrava esses momentos. Jamais dirigi uma cena ou fiz qualquer coisa desse tipo. E o que eu digo é que tudo parece mentira, de certa maneira. Tudo é um pouco fantasioso. Então é a ideia de você trabalhar com a realidade, fotograficamente com a realidade, e o resultado disso sugerir um tipo de montagem, um tipo de truque, sabe? A obra Metabiótica 1, que é a obra do velhinho, ela é Metabiótica 1 porque foi a primeira. Então, de fato, eu vivi uma coisa super maluca ali, porque foi a primeira, eu não sabia como esse processo aconteceria. E eu pintei uma figura armada, que é uma figura que fala bastante do conceito do trabalho, porque é a pintura ameaçando a imagem real, né? É a pintura pondo o senhorzinho, que é fotográfico, nesse caso, pondo ele em xeque, sabe? Isso é o discurso de todo o trabalho. É a pintura entrando no quadro fotográfico, se tornando fotografia, porque já não é mais pintura, né? Ela é pintura na parede, mas dentro da fotografia ela é fotografia. Em 2006, eu entrei em túneis que tinham sido inaugurados assim, recentemente em São Paulo, e que eram amarelinhos. E, em 2006 não, em 2004. E as paredes tinham ficado pretas. E eu achei que fosse iluminação, intensidade da luz que teria sido diminuída, alguma coisa assim. Mas aí desci no túnel e percebi que não era. Percebi que era uma quantidade absurda de poluição que tinha ficado depositada ali, sabe? Por não chover, por não ter o efeito do tempo, assim. A poluição ficava aglomerada ali. E é impressionante, porque hoje em 3 meses, hoje eu sei que em 3 meses o túnel que é amarelo fica preto. E aí eu fiquei uns 2 anos com isso na cabeça, e aí em 2006 decidi fazer o ossário, que é a grande intervenção de um projeto chamado Espólio, que é um projeto maior, em que eu trabalho com a poluição, ou seja, decidi fazer o ossário, desci nesses túneis, trabalhei no primeiro túnel durante 17 madrugadas, limpando crânios nessa superfície, né? Então a parede estava recoberta de fuligem e eu removia a fuligem e revelava a cor original da parede, que era amarelo. Okay? E esse trabalho termina com uma lavagem da prefeitura. E o ossário ele estava bastante baseado na ideia de crime, porque a matéria-prima é a poluição, que é um crime ambiental, um crime coletivo, que ainda que não seja pela lei um crime, é uma forma de crime. Você tem a questão do crime do grafite, que pela lei você aplicar tinta sobre uma superfície configura o crime, né? Limpar não é crime. E eu não tinha autorização, a polícia vinha 7 vezes por madrugada, às vezes mais. E eu dizia, tô limpando, sabe? Era parte do jogo, era dizer, pô, tô limpando.
E eu fui fazendo o trabalho na primeira intervenção, eu fiz mais de uma, né, fiz várias, mas na primeira intervenção, quando eu tinha passado 17 madrugadas e tinha alcançado metade do túnel, que eram 300 metros de intervenção, a prefeitura lavou. Mas ela lavou só a área da intervenção. Então ela lavou metade do túnel e deixou metade do túnel sujo. E aí é sim um crime de censura, sabe? Porque eles deixaram claro que a mensagem não interessava, não era questão da limpeza do túnel ou não, era realmente para remover a mensagem. Então essa ideia do crime está o tempo todo no ossário. Enfim, e a fuligem que foi coletada durante a intervenção ossário, eu uso como pigmento para fazer intervenções, e aí usando pintura, ou seja, eu crio uma tinta, usando uma base acrílica transparente, e mesclada com esse pó que saiu das intervenções nos túneis, eu tenho feito murais em usinas e tal, grandes murais. E tem uma outra série dentro do mesmo projeto que chama Polografia, em que eu criei uma estrutura, fixo essa estrutura nos escapamentos dos caminhões em São Paulo, e esses caminhões circulam por uma semana, fazendo a rota normal deles. No final da semana eu retiro essa estrutura, ela tem uma matriz que eu gravei, né, uma matriz metálica aqui gravada, e a fuligem atravessa essa matriz imprimindo uma imagem direto. Tem intervenção que eu chamo de apropriada, em que eu coloquei um prédio do Sesc em Santos à venda e para alugar. Eu cobri a fachada inteira de placas de venda e aluga e não tinha nenhuma informação dizendo que aquilo era uma obra ou qualquer coisa desse tipo. Inclusive o Sesc bancou isso, sabe, de não instruir os visitantes, enfim, de não informar que era uma intervenção artística. E eu coloquei um número de telefone que as pessoas podiam ligar para esse número e as gravações caíam direto numa caixa postal que ia para a internet, sabe? Então, num site da internet você tinha inúmeras gravações de pessoas que ligavam para os números que estavam nas placas. Mas a parte processual é que me interessava, ou seja, os telefonemas das pessoas, as falas delas, as vozes delas, era isso que construía o sentido da obra, né? Não era a questão da intervenção em si. E era um trabalho que falava de especulação imobiliária, nesse sentido do significado e do valor dos lugares, né? Então o valor não está no monetário, nessa ideia da publicidade, do vende, aluga e tal, senão nas mensagens emotivas, que a grande parte delas foram emotivas, dizendo da relação delas com aquele espaço, né? Da importância daquele espaço na vida delas e tal. E o mais recente, que é o Lampunist, eu mesclei a estética marginal com as técnicas oficiais. Então, das informações que geralmente a gente recebe na rua, você tem aquela estética das marcas, né, dos luminosos, da publicidade, como uma estética oficial, institucional, e você tem a estética marginal, que é aquela da pichação, do grafite, que se vê em outros lugares. Nesse projeto eu juntei tecnicamente as duas, esteticamente também, e sem fazer nenhuma concessão estética eu coloquei a escrita urbana dentro de uma lógica institucional, sabe? Fazendo peças luminosas, tridimensionais, volumétricas e tal. Então, meu trabalho ele é realmente baseado na ideia de passar uma mensagem, sabe? Em alguns momentos eu até questiono se é arte ou não, isso é um pouco importante para mim. O Mark, do Ustre Collective, que é o principal site de arte urbana do mundo e tal, é um amigo, assim. Um dia ele falou para mim, arte é a última coisa que você faz, né, em inglês. Art is the last thing you do. E eu adorei essa frase, porque eu fiquei pensando, é bem isso, sabe? Eu não fico buscando fazer arte, eu faço alguma coisa porque existe uma necessidade de comunicar e, em geral, o resultado se parece com alguma coisa que é arte e tal. Mas isso não é de fato o que me move. E assim, eu não sei para onde meu trabalho vai, sabe? Cada projeto meu, eu acredito que tem uma linha que costura tudo isso, que sou eu, que é o que eu estou pensando no momento. Mas eu não sei o que vai ser o próximo trabalho, sabe? Pode envolver técnicas que eu desconheça e eu vou ter que pesquisar essas técnicas e elaborar o trabalho, enfim. Então, de verdade, eu não... Assim, tem um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não sei para onde vai, como elas vão se materializar e como, sabe? E como elas vão comunicar, porque a busca é de fato por algo que comunique, sabe? Que provoque e que comunique.